O Grande Sino. No final do século XV, Mianmar era uma nação iluminada. Sob o reinado do rei Dhammasedi, um antigo monge budista, o país atingiu um auge na antiguidade durante a Idade de Ouro, completo com tesouros à altura. Fundido no século XV, o Grande Sino Namazete foi, de acordo com a lenda popular, colocado ao lado da brilhante pagoda Chevedagon de ouro, o local budista mais sagrado em Mianmar, reportado como sendo o maior sino já feito. O Grande Sino disse medir aproximadamente 20 pés por 13 pés e foi fundido a partir de 294 toneladas de metal, incluindo prata, ouro, cobre e estanho. Foi gravado com uma escrita descrita por um visitante estrangeiro como língua indecifrável cobrindo toda a superfície. No século XVI, exploradores europeus começaram a fazer contatos no Baixo Burma. E o senhor da guerra e mercenário português Filipe de Brito e Nicole foi um deles. Este aventureiro trabalhou para a cultura rival aracanesa e liderou uma força que saqueou as cidades de Serion e Pegu, a capital do Baixo Mianmar. Ele foi nomeado pelo rei de Arakan como governador de Serion e, em 1600, tinha estendido seu poder por todo o Mianmar. Depois de declarar a independência do rei Arakan, em 1608, Da Brito e os seus homens removeram o sino da mazete da pagoda Chevedagon, com a intenção de o derreter para fazer um canhão maciço. Depois de o fazer rolar por uma colina, eles colocaram-no numa jangada de vadeio em Pasunduan Creek. Infelizmente, o sino era muito mais pesado do que De Brito poderia ter imaginado, enquanto viajava ao longo do rio. O sino desapareceu sob as águas e nunca mais foi visto. Muitas tentativas de resgate para recuperar o sino não tiveram sucesso. Existem pelo menos 3 outros naufrágios naquela área, e com a água lamacenta e o leito marinho macio, a visibilidade quase nula. O Grande Sino é uma parte significativa da história e religião de Mianmar. E após o seu desaparecimento, muitos líderes cívicos e governamentais acreditam que se o sino puder ser encontrado e recuperado, ele irá inaugurar uma nova era de prosperidade para Mianmar. A Arca da Aliança. Durante séculos e séculos, a Arca da Aliança e o seu paradeiro foram envoltos num mistério que muitos tentaram decifrar. O artefacto lendário é um elaborado e dourado estojo, disse que contém os 10 mandamentos originais escritos por israelitas. Relatos bíblicos descrevem como um baú de madeira coberto de ouro puro e com uma tampa elaborada em forma de 2 grandes anjos dourados. Existem muitas histórias em torno dos poderes aparentemente mágicos da arca dentro da Bíblia hebraica. Numa história, o rio Jordão parou de fluir e permaneceu parado para um grupo de sacerdotes atravessar com a arca. Noutras histórias, a arca é levada com os israelitas para a batalha onde os poderes ajudaram a derrotar os seus inimigos. Alguns até descrevem como, quando os israelitas sitiaram Jericó, eles carregaram a arca à volta da cidade durante uma semana, tocando trombetas até que no 7º dia, as muralhas caíram, permitindo uma conquista fácil. A arca foi movida com frequência até ser estabelecida permanentemente em Jerusalém, na câmara mais interior do templo do rei Salomão. Consequentemente, a arca desapareceu quando os babilônios conquistaram Jerusalém em 587 a.C. Quer tenha sido destruída, capturada ou escondida, ninguém sabe, embora existam muitas teorias sobre onde poderia ter ido parar. A Igreja Ortodoxa Etíope Teoedo afirma possuir a arca na antiga cidade sagrada de Aksum. A arca é mantida sob guarda no tesouro da cidade. Embora as autoridades da igreja digam que apenas um homem, o guardião da arca, tem permissão para ver, com os investigadores nunca autorizados a estudar a arca para autenticidade, a validade desta alegação é incerta. Outros afirmam que a arca foi escondida dentro de um labirinto de passagem sob o primeiro templo de Jerusalém, antes que os babilônios conseguissem destruí-la em 586 a.C.
No entanto, novamente, isto não pode ser verificado devido à natureza sagrada do local que impede o acesso e a investigação. A tradução recente de um antigo texto hebraico, Masachet Kalim, ou Tratado dos Vasos, foi recentemente traduzida para inglês pela primeira vez. James Dávila, um professor da Universidade de St. Andrews que traduziu o texto, afirma que os tesouros do templo do rei Salomão foram escondidos por um número de levitas e profetas, parando antes de revelar a localização exata da arca, afirmando que ela, citação, não será revelada até ao dia da vinda do Messias, filho de David. A verdadeira localização da Arca da Aliança, se ela realmente existir, provavelmente permanecerá um mistério. Tesouro dos Yanganates. Em algum lugar profundo dentro da cordilheira de Yanganates, entre os Andes e a Amazônia, disse que existe um enorme tesouro inca de artefactos de ouro, prata, platina e electrão. A cordilheira remota fica a 2.500 a 4.500 metros de altitude e raramente é visitada. A história começa em 1532, após uma longa guerra civil com o seu irmão, Huáscar. O imperador Inca Atahualpa foi capturado por Francisco Pizarro, um comandante das forças de conquista espanholas. Pizarro concordou em libertar Atajalpa quando ele lhe ofereceu uma quantidade incrível de ouro pela sua libertação segura. Pouco depois, o ouro seria recolhido de todo o Império Inca pelo confidente de confiança do imperador, Ruminaui. Crescendo desconfiado, Pizarro acreditava que esta atividade significava que o exército estava realmente a planear reunir forças para libertar Atajalpa do seu cativeiro. Atajalpa foi prontamente morto por estrangulamento e sendo queimado na estaca. Ao ouvir a notícia, Ruminaqui ordenou que o ouro fosse escondido numa área desabitada do norte do Equador e, embora o comandante tenha sido detido e ferozmente questionado pelos espanhóis, ele nunca revelou a localização. Há uma história irregular nos anos que se seguiram à morte de Atajalpa, daqueles que fizeram a jornada para as profundezas da cordilheira de Yambonates, em busca dos tesouros. Apenas 50 anos após a morte de Atajalpa, um espanhol chamado Valverde disse ter ficado rico após ter sido conduzido ao ouro pela família da sua noiva inca. Quando ele morreu, ele deixou indicações para sua localização para o rei espanhol, um guia enigmático chamado Doroteiro de Valverde. A história do imperador Atajalpa foi perdida por centenas de anos, até ser redescoberta quando o botânico inglês Richard Spruce viajou para o Equador e descobriu o mapa de Valverde em 1850. O caçador de tesouros Barty Blake acompanhou a descoberta de Spruce quando, em 1886, ele supostamente foi a última pessoa a encontrar o ouro. Numa carta, ele escreveu: existem milhares de peças de ouro e prata de artesanato inca e pré-inca. As mais belas obras de ouríveis que não são capazes de imaginar. Ele detalhou estatuetas humanas de tamanho real, pássaros e outros animais, flores e talos de milho, bem como, citação, as joias mais incríveis e vasos de ouro cheios de esmeraldas. Mas Blake alegou, citação, eu não poderia removê-lo sozinho, nem milhares de homens. Quer a fortuna de Atahualpa ainda esteja nas colinas de Yanganates ou não, o mistério dos seus tesouros continua a intrigar até hoje, com muitos ainda arriscando as suas vidas em busca do ouro inca. Onjo Mazanami. No mundo do armamento, a espada samurai japonesa destaca-se como um auge do artesanato. Os espadeiros japoneses têm vindo a criar estas lâminas delicadas e mortais por mais de um milênio, mas nenhum igualou o lendário Onjo Mazanami. Garo Nildo Mazanami, o renomado artesão medieval do Onjo Mazanami, ascendeu à proeminência no século XIII com a sua magistral fabricação de espadas e, por sua vez, também os guerreiros samurai para quem ele as fazia. Mazanami descobriu que podia criar armas feitas inteiramente de aço para melhorar a sua força e flexibilidade. Em 1287, o imperador Fushimi proclamou Mazanami como seu chefe espadeiro. A espada Onjo Mazanami recebeu o seu nome
do proeminente general Honjo Shigenaga, que a possuía. Shigenaga liderou as suas tropas para a batalha. Em 1561 ele lutou contra outro homem de patente semelhante, cuja espada fendeu o capacete de Shigenaga ao meio. No entanto, a espada não matou o general, e ele retaliou, matando instantaneamente o seu homólogo. De acordo com uma tradição japonesa, Shigenaga pegou na espada do seu inimigo caído. Considerada uma das melhores espadas a ter sido já fabricada, o Honjo Mazanami viveu uma vida colorida nos últimos 7 séculos. Após Shigenaga, a lâmina passou por uma série de mãos e acabou por parar nas mãos da família Tokugawa, que a deteve durante séculos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a espada ainda era uma posse valiosa da família. Tudo isso mudou quando a destruição atômica pôs fim ao envolvimento do Japão na guerra, e eles renderam-se aos Estados Unidos. Os Estados Unidos decretaram que todas as famílias japonesas deviam entregar as suas armas, incluindo as espadas samurai, que eram heranças de longa data de muitas famílias. A família Tokugawa entregou a sua famosa espada ao exército dos Estados Unidos. Nunca mais foi vista desde então. Muitos acreditam que foi dada a um soldado americano, que presumivelmente a levou de volta para os Estados Unidos como um espólio de guerra. A famosa e maior de todas as espadas samurai ainda não foi localizada, e provavelmente permanecerá escondida por muito tempo. Tesouro do Rolo de Cobre do Mar Morto. O rolo de cobre é um dos famosos rolos do Mar Morto, encontrados em 1947 por tribos árabes nômadas beduínas que estavam à procura de cavernas com vista para o Mar Morto. Não foi até 14 de março de 1952 que os arqueólogos descobriram um rolo de cobre escondido entre eles, numa prateleira esculpida na parede, feita de cobre misturado com cerca de 1% de estanho. O rolo de cobre foi encontrado em 2